Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefferson. Nós vamos falar hoje sobre a interrogativa e a negativa na nossa próxima aula, tá ok? Eu só quero dar um aviso aqui, gente, bem rapidão para vocês aqui, ó, que é o seguinte. Eu mandei para vocês por e-mail de vocês, né? Se não chegou, por favor, me avisem. Mandei para o e-mail de vocês uma enquete falando, né? Perguntando qual o tipo de aula vocês preferem ter, ok? Se é o tipo de aula, aquela aula de classe mesmo, com quadro, tá? Eu escrevendo no quadro, ok? Aquele tipo de aula mesmo, aquela formato de aula mesmo, é esse formato aqui, tipo Jornal Nacional, tá? Então vocês podem colocar lá, eu coloquei duas formas lá para vocês poderem escolher a melhor forma lá, nós vamos passar a aplicar essa forma, tá ok? Alright? Então vocês vão lá e votem lá do jeito que vocês escolham lá, o jeito que vocês acharem melhor, tá bom? E aí, gente, eu vou escolher dentro de todo mundo lá e vou dar um prêmiozinho para quem escolheu, né, a forma de aula que nós vamos ter, ok? Alright? Então vamos lá para nossa aula, para a gente não perder muito tempo. Hoje, gente, nós vamos falar sobre interrogativa, tá? Só relembrando aqui que até aqui nós falamos de afirmativa, estrutura, como que eu monto uma frase na afirmativa, qual que é a estrutura de uma frase na afirmativa, tá? Só lembrando aqui, nós precisamos de um sujeito, nós precisamos de um verbo, nós precisamos de um complemento, tá? Na terceira pessoa, esse verbo, ele recebe um S por obrigatoriedade mesmo da terceira pessoa, tá bom? Então nós vamos nos portarmos dessa forma na hora de fazer uma frase na afirmativa. E agora nós vamos ver, gente, como que funciona a frase na interrogativa, tá? Para isso, eu gosto de começar com essa pergunta, tá? Eu gosto de começar a nossa aula com essa frase. Você gosta de chocolate. Então, coloquei, ó, você, o verbo gosta, né, tá em português mesmo, de chocolate. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa aqui, ó. Essa frase é uma pergunta ou uma afirmativa? Olhem, respondam. Não sabe? Né? Ok? Não tem sinal de interrogação. Sinal ponto final. Não tem uma pontuação para eu saber que frase é essa. Só lembrando, gente, que existe uma regra em português que fala na falta de uma pontuação, considere a frase afirmativa. Mas não é o nosso caso aqui, não. Tá? Nosso caso aqui tá onde vamos pensar um pouco, tá? Então essa frase, você gosta de chocolate, tá? Ainda aí ela não está definida se é pergunta ou não. E agora? Isso é uma pergunta ou uma afirmativa? Pergunta, né? Porque nós temos um sinal de... professor, isso é uma pergunta porque nós temos um sinal de interrogação aí. Beleza. Agora, como que eu falo isso? Vamos lá, vamos voltar. Como que eu falo isso aqui? E agora? Né? Como que eu falo isso? Ok? Então, vocês viram, né? A primeira frase ficou, você gosta de chocolate. E a segunda frase ficou, você gosta de chocolate? Né? Então, o que eu usei para identificar que essa frase é uma interrogativa? Eu usei meio que a entonação, tá? Para identificar que isso é uma frase afirmativa, ok? Gente, em inglês, eles não usam essa entonação como principal ferramenta, vamos dizer assim, para dizer que aquilo é uma interrogativa, tá? Nós não temos eles não usam, né, essa forma, essa entonação para significar a pergunta. Não é uma ferramenta que eles usam assim, tá? Não que eles não usem a entonação. O que acontece é que na hora de fazer pergunta eles não têm a entonação como principal ferramenta, tá? Ok?
como que nós vamos saber que aquilo é uma pergunta? Como que nós vamos fazer pergunta? Eles usam, gente, auxiliar, tá? Então, eles usam um auxiliar para fazer pergunta, tá? Esse auxiliar seria como se fosse a dica que aquilo é uma pergunta. É pergunta negativa, tá? Agora nós vamos focar apenas na pergunta. Então, isso seria como se fosse uma dica para falar que aquilo é uma pergunta, tá? Ok? Vocês podem, gente, a partir de agora, nós vamos gravar aqui, tá? Que não faz pergunta em inglês sem usar um auxiliar. Então, nós temos que usar um auxiliar para fazer pergunta, e esse auxiliar que vai dizer se aquilo é uma pergunta ou não, tá? Ok? Então, o auxiliar é uma ferramenta que indica que aquilo é pergunta ou não. Alright? Quais serão esses auxiliares? Gente, só nesse nível básico, só nesse primeiro nível, vocês vão aprender aqui com a gente, aqui, ó, 9 auxiliares para fazer pergunta, tá? Ok? Nós vamos começar para os nossos 2 primeiros agora, e no decorrer do curso nós vamos ver 9 auxiliares diferentes para fazer perguntas, ok? E o primeiro auxiliar que nós vamos ver aqui, gente, é o do e o does. Então, toda vez que vocês forem fazer pergunta, vocês vão usar o do e o does, ok? Mas como que eu vou usar ele? Ok, então vamos lá. Primeiro, vamos falar daquela famosa estrutura. Vamos usar uma estrutura para isso, que eu acho que fica mais fácil. Então, para fazer uma pergunta em inglês, nós vamos precisar desse tão falado auxiliar, né? Nós vamos precisar do auxiliar. Depois, eu preciso de um sujeito, eu preciso de um verbo, eu preciso de um complemento. Então, vamos por partes. Auxiliar, para nós fazermos a pergunta, nós vamos usar o do, tá? Lembrando que os auxiliares, gente, eles acompanham o sujeito, ok? Então, vamos lá. Eu tenho I, you, he, she, ok? She, it, we, e o they, alright? Ok? Então, nós temos esses auxiliares aí, esses sujeitos, né? I, you, he, you, eu, you, você, he, ele ou ela, e por aí vai, tá? Ok? Então, nós vamos usar os auxiliares de acordo com os sujeitos, alright? Ok? Bom, o auxiliar, então eu tenho 2 auxiliares, eu tenho o do e o does para a gente poder usar. O auxiliar que vai sempre acompanhar o I vai ser do, ok? Então, quando você for fazer uma pergunta para, né? É possível a gente fazer uma pergunta para a gente mesmo, é possível fazer uma pergunta para mim mesmo, né? Então, se eu fosse fazer uma pergunta para mim mesmo, eu usaria do I, right? Do I have breakfast? Do I like? Do I work? Ok? Para you, gente, o auxiliar que vocês vão usar para you também vai ser o do. Do you have breakfast? Do you like? Ok? Alright? Então, é necessário o uso desse do para fazer pergunta. É esse do que vai indicar para você que isso é uma pergunta. Não é, a princípio, não é entonação. É o do que vai identificar para você que isso é uma pergunta. Para I, usamos o do. Para you, também usamos o do, ok? Vamos falar um pouco mais sobre o do? Gente, nós usamos o do também para caso de plural, do we, do they, ok? Nós usamos o do para esses sujeitos também, para plural. Do they have breakfast? Do they work? Ok? Esse do, gente, que nós usamos aí, ele não tem tradução. Ele só é uma dica para você saber que a frase é uma pergunta. Eu costumo comparar muito esse auxiliar, esse do,
com uma pergunta em espanhol que nós usamos muito, né? Que quando você faz uma pergunta em espanhol, quando você escreve uma pergunta em espanhol, você tem aquele sinal de interrogação de cabeça para baixo. Então você vem com a faz o sinal de interrogação de cabeça para baixo, vem com a frase, depois coloca o sinal de interrogação da forma normal, tá? Esse auxiliar, esse do, ele vai servir como essa dica aí, como se fosse esse auxiliar, interrogação de cabeça para baixo, tá? Então ele é uma dica, que aquilo é uma pergunta. Estou falando para você que isso é uma pergunta. E na maioria das vezes eu não usarei a entonação. Eles não vão usar a entonação nesse caso, tá? Gente, só lembra, não é que eles não usam entonação, não. É que neste caso eles não vão usar entonação, tá? Ok? A entonação não é a principal ferramenta, tá? Então, ó, esses auxiliares, eles não têm tradução. Eles são obrigatórios usar. Então, fica uma coisa aqui para vocês. Toda vez que você for fazer pergunta, tem que acender uma luzinha na cabeça de vocês que você precisa de usar auxiliar, ok? Não faz pergunta em inglês sem usar um auxiliar. Então, temos que usar esse auxiliar, os auxiliares, né? Para fazer pergunta. Como eu falei para vocês, só nesse nível básico nós vamos ver 9 auxiliares, tá? Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Então, para eu fazer pergunta, né? Do I, do you, plural agora, do we, do they, ok? Alright. E a terceira pessoa? No caso da terceira pessoa, gente, nós vamos usar o does, tá? Ok? Você não pode usar o do para a terceira pessoa. Does he, does she, does it, right? Does my father, does my mother. Só lembrando, terceira pessoa é tudo aquilo que nós falamos sobre. Na minha segunda aula, se eu não me engano, na segunda videoaula, eu falei sobre a terceira pessoa. Então, se você não lembra aí, dá uma voltada lá, dá uma olhada, né, na verdade, dá uma olhada lá na aula sobre terceira pessoa. Está intitulado Terceira Pessoa, você assiste a aula, lá está na afirmativa, e agora que nós vamos ver terceira pessoa na interrogativa, tá? Então, terceira pessoa é tudo que nós falamos sobre, sabe? Seja animado, inanimado, pessoas, nomes, então é tudo que nós falamos sobre, ok? Tá? Então, para nós fazermos pergunta na terceira pessoa, nós vamos usar o does, o auxiliar does. Does she, does he, does it, does my father, does my mother work, does my father go, does my father have breakfast, does my brother work, ok? Então, nós vamos usar o auxiliar does, lembrando que não pode usar o do. Você começa a conjugação normal. Do you like? Do I like? Do you like? Does she like? Does she work? Ok? Como ao exemplo do do, esse does não tem tradução. Ok? Então, nós temos que usar esses auxiliares para fazer pergunta. Do you? Ok? Faça pergunta aí na sua casa. Faça pergunta. Pega alguns verbos que você conhece. Pega, por exemplo, um verbo que todo mundo conhece. Love. Tá? Comece a fazer pergunta com ele. Love. Do you love? Does she love? Ok? Does my father love video game? Does my father love football? Right? Do you love football? Ok? Então, vocês podem fazer isso aí usando os auxiliares, tá bom? Uma pergunta que uma aluna minha me fez uma vez foi o seguinte, né? Na verdade, ela veio até questionar comigo, porque ela falou que ela tinha dificuldade de fazer pergunta, porque eu falei com ela que eles não usam a entonação como principal ferramenta, então por isso ela ficava com vergonha de fazer pergunta, que ela não sabe fazer pergunta sem usar uma entonação. Gente, não tem problema, tá? Se você usou o auxiliar do e does e ainda assim colocou uma entonação, não tem problema, tá? Ok? Você não pode, vamos dizer assim, deixar de usar o do e o does para fazer pergunta, tá? Mas se você vai colocar entonação, não tem problema, tá? Gramaticalmente está correto,
right? E essa coisa de entonação que nos identifica ao redor do mundo, tá ok? Alright? Então isso é coisa nossa, é particular, sabe? Então isso é nossa identidade, tá? Não tem problema não. Não deixe de fazer pergunta por causa da entonação, não. Usando o auxiliar correto, você pode usar a entonação, ou pode não usar a entonação, não tem problema não. Desde quando você usa o auxiliar correto. Tá ok? Alright? Então vamos lá. Mais uma vez, se eu for falar, você gosta? Como que eu pergunto? Do you like? Você trabalha? Como que eu pergunto? Do you study? Você toma café da manhã? Do you have breakfast? Vamos usar na terceira pessoa? Ela toma café da manhã? Como vai ficar essa pergunta? Vamos usar o auxiliar does. Does she have breakfast? Ela trabalha? Como vai ficar essa pergunta? Does she work? Ok? Nós gostamos? Do we work? Eles trabalham? Do they work? Vocês viram que para todas as perguntas eu usei ou do ou does, tá? Então, tem que usar o do e o does, tem que usar os auxiliares para fazer pergunta, ok? Outra coisa também que vocês podem estar notando. Quando você usa, principalmente na terceira pessoa, quando você usa o does, o verbo não tem S. Lembra lá na aula da terceira pessoa que eu falei para vocês, todo verbo que vier depois de terceira pessoa, na afirmativa, detalhe, na afirmativa, eu estou perguntando, tá? Então, nesse caso, eu não coloco o S aí no verbo. Por exemplo, só um exemplo aqui, vou falar a frase na afirmativa e depois vou passar ela para pergunta. Por exemplo, she likes chocolate. Ela gosta de chocolate. Então, como que esse verbo like está vindo depois do she e minha frase está na afirmativa, eu tenho que colocar o S nesse verbo. She likes chocolate. Agora vamos passar essa frase para pergunta. Então, qual auxiliar que eu tenho que usar mesmo para a terceira pessoa? Does. Isso mesmo. Vamos lá. Does she like? Cadê o S que estava aí? Não está mais. Por quê? Porque isso é uma pergunta, ok? Na verdade, gente, esse S já está lá no does, tá? Mais para frente eu explico isso aí com mais propriedade para vocês, que aí vocês vão entender direitinho. Mas a princípio, você só usa o S na terceira pessoa se você estiver afirmando. Se você estiver perguntando, você não vai usar o S na terceira pessoa, ok? Does she like? Does she work? Does she study? Does my mother study? Does my mother work? Does my mother do? Ok? Então, não vamos usar. Outra coisa que é muito comum aqui também, o pessoal me perguntar muito, é o seguinte. Ah, professor, fiquei sabendo que para fazer uma pergunta com o do you does, eu começo a frase com do you does. Gente, não é bem assim também não, tá? O que eu falei que o do you does aqui são? Qual que é a função que ele tem aqui? De auxiliar. Auxiliar quem? O sujeito, tá? Auxilia o sujeito na pergunta, auxilia o sujeito na negativa. Tá ok? Então, perto de quem que ele tem que vir? Perto do sujeito. Se o sujeito estiver começando a frase, é ali que o auxiliar vai ter que vir. Do you does. Se o sujeito estiver no meio da frase, é perto do auxiliar do sujeito que o auxiliar tem que vir. Eu não coloco o auxiliar lá na frente, lá no começo da frase, e o sujeito no meio da frase. Eu não vou falar, do what time you. Não. What time do you. Então, eles têm que estar um próximo ao outro. O auxiliar sempre antes, na forma de pergunta, sempre antes do sujeito. Tá? Ok? Então, é um pensamento errôneo eu falar que você começa a frase com o auxiliar. Se por um acaso, numa situação, o auxiliar estiver lá no final da frase, o sujeito estiver lá no final da frase, é lá no final da frase que o auxiliar vai ter que estar, tá? Você não separa auxiliar de sujeito, não, tá bom? Ok? Então, esse pensamento é errôneo, tá ok? Então, ele é um auxiliar, ele tem que auxiliar o sujeito. Então, onde o sujeito está, o seu foco vai ser o sujeito, ok? Onde o sujeito estiver, você vai colocar o auxiliar, tá? Sempre antes, tá? A frase pode começar do jeito que for. Você vai ver onde está o sujeito e colocar o auxiliar ali,
tá? What time do you like? What time do you go? What time do you go to church? What time do you go to school? What time do you go to school? Que hora você vai à igreja? Então, você tá no meio da frase. Então, é ali, logo antes que os auxiliares tem que vir, tá? Tanto esse auxiliar quanto aqueles 9 que eu falei para vocês, né? Agora não são 9, são mais 7. Já viram 2, tá? Que nós vamos ver aí. Ok, gente? Ok? Alright. Então, agora é só nós montarmos frases. Eu vou colocar algumas frases para vocês montarem, tá? Aí, né? Vou dar vocês no exercício, tá? Gente, eu espero que vocês, à medida que vocês vão fazendo esse exercício, você vai falando, tá? Vocês vão falando aí para colocar o seu inglês, né? E a sua escrita, e o seu conhecimento gramatical, sua escrita e sua pronúncia no mesmo patamar, numa mesma afinação. Porque senão se desenvolve mais um e não desenvolve o outro. Os dois têm que andar juntos, tá? Então, mesmo que você estiver fazendo o seu exercício, usem dessa coisa da pronúncia, falem. Se vocês tiverem algum problema com a pronúncia, mande para mim, procurem. Depois eu vou te ensinar um macete legal que tem no Windows para vocês poderem saber pronúncia, tá? Ok? Nós podemos estar numa mesma sintonia aí. Tanto o conhecimento gramatical, a escrita com a pronúncia. Tá bom? Ok? Bom, então é isso, gente. É isso. Então, para fazer uma pergunta, nós temos que usar um auxiliar. Tá? Ah, professor, mas eu estava assistindo um filme, eu não vi o cara falando do, não. Gente, não é só do e o does que existe como um auxiliar, não. Nós temos mais auxiliares aí pra gente aprender. Então pode ser que lá no filme ele falou um outro auxiliar. Os auxiliares, eles definem tempos verbais, tá? Então pode ter usado um auxiliar no passado que você ainda não conhece, um auxiliar do futuro, tá? Ok? 9 auxiliares nós vamos trabalhar nesse. Como eu disse, nós vamos trabalhar 9 auxiliares nesse módulo básico. Então, pode ser que, né, que você está falando, mas eu não consegui ir lá no filme ver o que o cara falou. Pode ser que ele tenha usado um outro auxiliar, ok? Alright? Então tá. Então, continue treinando. Vão fazendo isso tudo direitinho para vocês ficarem feras aí, tá? Qualquer coisa me mandem dúvidas e perguntas, tá? Para eu poder responder aí para vocês, ok? E na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar da negativa também, ok? Vou preparar um vídeo para vocês aí, uma aula para vocês sobre a negativa, ok? Alright? Let's keep in touch with English, alright? You have to training, guys, a lot. You know, you have to do this, you have to make your exercise, you have to try to speak English, right? Because this is the most important things to do. You have to speak. If you do not speak, you're not going to learn anything, right? So this process of learning and speak should be together. If you do not do this, you are not going to learn faster you need or as soon as you need. Alright, so you have to do this for a better understanding, right? Okay, so keep in touch with English. I see you in the next class, alright? And bye bye, see you later, alligator.